Graça e paz, meus queridos amigos e irmãos aqui do canal Impactos da Oração. Hoje eu quero trazer uma mensagem e compartilhar com vocês um texto que ele se encontra nos 4 evangelhos. Eu acredito que sempre que eu encontro a mesma passagem nos 4 evangelhos é porque significou ainda mais, porque existem algumas passagens que elas não são registradas nos 4 evangelhos. E essa era muito importante porque revelava uma preocupação, que Jesus Cristo ele tinha com a casa do Senhor. Eu vou começar aqui pela leitura no Evangelho de Mateus, no capítulo 21, e o verso é o 12. E entrou Jesus no templo e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo. Ele derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele ao templo cegos, coxos, e ele os curou. E aqui no livro de Marcos, está no capítulo 11, no versículo 15, 16 e 17, diz assim: E vieram a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pomba, e não consentia que ninguém levasse algum vaso pelo templo. E os ensinava, dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração por todas as nações? Mas vós a tendes feito covil de ladrões. E aqui em Lucas 19, o capítulo 19, 45, 48, os versículos. E entrando no templo, começou a expulsar todos os que nele vendiam e compravam, e dizendo-lhes: está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós fizestes dela covil de salteadores. E todos os dias ensinava no templo, mas os principais sacerdotes e os escribas e os principais do povo procuravam matá-lo. Agora eu vou ler aqui no livro de João, o capítulo 2 e o versículo 15. E tendo feito um chicote, lançou todos fora do templo, bem como os bois e as ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores e derribou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa do meu pai casa de vendas. E os seus discípulos lembraram-se do que estava escrito: o zelo da sua casa me consome. Bom, meus queridos irmãos, depois de ter feito aqui a leitura das 4 passagens e tendo encontrado eu cada passagem dessa de uma maneira diferente, vinda de textos diferentes, eu percebi que Jesus tinha um amor muito grande pela casa de Deus. Eu percebi que nós também precisamos ter esse mesmo amor pela casa de Deus. Lugar onde pessoas se reúnem, pessoas com problemas, pessoas com enfermidades, distúrbios mentais, emocionais, psicológicos, tudo dentro da casa de Deus. Então ali é lugar de socorro, ali é lugar de tratamento, ali é lugar de perdão, ali é lugar onde a gente precisa se adaptar para conviver com pessoas muito diferentes. Mas Deus valoriza muito isso, porque quando nós nos reunimos, Deus se faz presente para tratar as nossas feridas, para tratar as nossas vidas, à medida que nós damos a Ele a liberdade, a permissão para fazer isso, porque Deus não pode fazer isso sem que nós realmente queiramos isso. Deus não pode chegar e tratar um coração que não quer ser tratado.
O nosso coração ele deve ser despedaçado, contrito, modificado, como diz uma passagem sobre o vaso e o oleiro. Então, primeiro o oleiro tem que pegar o barro e tem que estar ali todo esfarelado, despedaçado, e ele começa a trabalhar com aquele barro até fazer daquele barro um vaso perfeito para si. E assim Deus faz com as nossas vidas, um vaso perfeito para Ele mesmo, cada um para um propósito diferente que Ele mesmo tem chamado, porque o oleiro ele pode fazer um vaso para panela, outro vaso para flores, ele pode fazer o que ele quiser, o que bem lhe agrada. O importante do barro é estar ali, disponível para o oleiro para ser transformado. E esse é o propósito das nossas vidas, estarmos sempre disponíveis para que Deus venha nos transformar, né? Então é na casa de Deus, eu quero focar aqui nesse ponto, é que na casa de Deus há transformação, há abundância de alimento, que é a palavra que alimenta o nosso espírito e nos fortalece para que na caminhada nós alcancemos essa transformação. Eu quero também, em outro ponto, e eu quero me atentar a um ponto que hoje nós vivemos num tempo de graça, né? A graça de Jesus nos alcança e a cada um de nós, porque Ele deixou bem claro que Ele não veio para os que eram sarados, santos, Ele veio para os que eram enfermos, doentes mesmo, pecadores, os errantes. Mas quando Ele nos chama para um tempo de salvação, né, de transformação. Ele não quer ver o povo dele sofrendo, escravo, preso de vícios, de pecados, de maus hábitos. Ele quer nos ver realmente transformados, vivendo uma vida de vitória em vitória. E aí eu encontrei um texto aqui no livro de Isaías, o capítulo é o 57 e o versículo 16. Olha que coisa linda que Deus está falando aqui. Porque não contenderei para sempre e nem continuamente me indignarei, porque o Espírito perante a minha face, se desfaleceria e as almas que eu fiz. Pela iniquidade da sua avareza me indignei e o feri, escondi-me e indignei-me, contudo o rebelde seguiu o caminho do seu coração. Eu vejo seus caminhos e o sararei, e o guiarei, e lhe tornarei a dar consolação, a saber, aos seus pranteadores. Eu crio os frutos dos lábios, paz, paz, para o que está longe, para o que está perto, diz o Senhor, eu o sararei. Então, Deus, Ele quer muito abençoar todo o povo que Ele criou. Ele quer muito buscar e encontrar os seus filhos, Ele quer ter relacionamento, Ele quer ter comunhão. E eu não sei qual é o teu nível hoje de comunhão com Deus, mas seja qual for, sempre há mais para se buscar e conhecer. É conhecer e prosseguir em conhecer. Esse é o alvo da nossa vida, né? Então, eu gostaria que você, se você tem alguém que você queira levar essa mensagem, que você compartilhasse e mostrasse para essa pessoa, por mais que ela estivesse em caminhos tortuosos, que ela entenda que Deus está sempre disposto a encontrá-la, que Deus está sempre disposto em acolhê-la e mudar, transformar a vida dela, mas que para isso aconteça, é essa própria pessoa, é cada um de nós com o nosso livre-arbítrio. Essa pessoa, ela tem que querer, desejar e dar o primeiro passo, porque o Senhor fará transformações gloriosas na vida de cada um que se aproximar dele. E é essa a mensagem que eu gostaria de deixar hoje, né, nesse vídeo, mas ainda quero orar com você e por você.
querido, Pai amado, eu te dou graças, Senhor, por cada um que está aqui comigo em oração nesse momento. Eu peço em nome de Jesus, Senhor, que todo desejo do coração para iniquidades, para avarezas, para situações e pecados que deixam o Senhor indignado, aquele que o Senhor não quer ver a face, em nome de Jesus, Pai, que seja alcançado e trazido para viver uma vida de santidade, Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus, que o Senhor alcance esses perdidos através do seu Santo Espírito, incomodando-os e confirmando, Senhor, a Escritura, a funcionalidade dessa palavra, Pai, para que hajam caminhos de vitória, caminhos de conquista, caminhos de bênção e paz na vida dessa pessoa, em nome de Jesus. Eu sei, Deus querido, que o vazio dentro de cada um de nós só pode ser preenchido pelo Teu amor. Através da Tua palavra, o Senhor demonstra o Teu amor. Seja essa palavra falada que essa pessoa tem ouvido hoje, ou seja a própria pessoa examinando as Escrituras, Pai, mas que ela possa alcançar essa paz de coração em saber, em conhecer o Teu amor e as Tuas promessas maravilhosas que estão na Tua palavra. Desde a prosperidade completa nesse mundo em que vivemos, porque o Senhor se importa com as nossas provisões. O Senhor não deseja que tenhamos falta de nada e a Tua palavra nos revela isso. Quando o Senhor diz que se preocupa até com os pássaros, que são as aves, com as flores no campo, imagina conosco que somos seus filhos, se o Senhor deixaria nos faltar algo. E não só por esse tempo que vivemos aqui, mas pelo que ainda virá, Senhor. Quantas pessoas ainda têm dúvida, Pai, sobre a salvação, sobre vida eterna, mas ela é real. Por isso nós devemos nos preocupar hoje com cada semente que plantamos, porque a nossa colheita na eternidade, ela é real. Eu te oro, Senhor, eu oro e te agradeço, Pai. Eu sei que a oração tem um grande poder. Ela não precisa ser uma oração muito elaborada, cheia de palavras difíceis. Ela precisa ser uma oração sincera que vem do coração, Pai. Muitas vezes, orando ao Senhor, intercedendo por vidas, eu me derramo em lágrimas, sim, porque eu sei, Senhor, o verdadeiro valor de cada oração e como o Senhor se inclina para ouvir as nossas vozes quando suplicamos ao Senhor. O Senhor é muito bom. Eu te agradeço, eu te glorifico, eu te louvo, Deus, por cada vida, Senhor, que está aqui no canal, ouvindo a mensagem, recebendo essa oração. Em nome de Jesus, obrigada e amém. E obrigada a você também, querido, que está aqui comigo nessa mensagem. Que Deus te abençoe grandemente. Um excelente dia. Obrigada e até o próximo vídeo.